Olá, muito boa tarde aos amigos do Hangout. E hoje vamos trabalhar um pouco e aprender um pouco sobre o que vem a ser o mito de Narciso na mitologia grega. Vamos lá então? Muito bem. Na mitologia greco-romana, Narciso, ou o Alto Admirador, língua grega Narcissos, era um herói do território de Téspias, Beócia, famoso pela beleza e orgulho. Várias versões do seu mito sobreviveram a de Ovídio, das suas metamorfoses, e de Pausânias, do seu guia para a Grécia. E uma encontrada nos papiros de Oxirrinco ou Xenobosquion, também chamado Oxirrincus. Era filho do deus Rio, Céfiso, e da ninfa Liriope. No dia do seu nascimento, o adivinho Tiresias vaticinou que Narciso teria vida longa, desde que jamais contemplasse a própria figura. Pausanias localiza a fonte de Narciso na cama juntos em Dónacon, no território de Téspios. Pausanias acha incrível que alguém não conseguisse distinguir um reflexo de uma pessoa verdadeira e cita uma variante menos conhecida da história, na qual Narciso tinha uma irmã gêmea. Ambos se vestiam da mesma forma e usavam o mesmo tipo de roupas e calçavam e caçavam juntos. Narciso apaixonou-se por ela. Quando ela morreu, Narciso consumiu-se de desgosto por ela e fingiu que o reflexo que via na água era a sua irmã. Onde o seu corpo se encontrava, apenas restou uma flor, o narciso. Como Pausanias também nota outra história, conta que a flor narciso foi criada para atrair Perséfone, filha de Deméter, para longe das suas companheiras e permitir que Hades a raptasse. Narciso e Eco. Segundo a mitologia, existia uma ninfa bela e graciosa, tão jovem quanto Narciso, chamada Eco, e que amava o rapaz em vão. A beleza de Narciso era tão incomparável que ele pensava que era semelhante a um deus, comparável à beleza de Dionísio e Apolo. Como resultado disso, Narciso rejeitou a afeição de Eco, até que esta, desesperada, definhou, deixando apenas um sussurro débil e melancólico. Para dar uma lição ao rapaz frívolo, a deusa Nêmesis condenou Narciso a apaixonar-se pelo seu próprio reflexo na lagoa de Eco. Encantado pela sua própria beleza, Narciso deitou-se no banco do rio e definhou, olhando-se na água e se embelezando. As ninfas construíram-lhe uma pira, mas quando foram buscar o corpo, apenas encontraram uma flor no seu lugar, o narciso. E então daí o nome Narciso, a flor. Narciso era um belo rapaz, filho do deus do rio Céfiso e da ninfa Liríope. Por ocasião de seu nascimento, seus pais consultaram o oráculo Tiresias para saber qual seria o destino do menino. A resposta foi que ele teria uma longa vida se nunca visse a própria face. Muitas moças e ninfas apaixonaram-se por Narciso quando ele chegou à idade adulta, porém o belo jovem não se interessava por nenhuma delas. A ninfa Eco, uma das mais apaixonadas, não se conformou com a indiferença de Narciso e afastou-se amargurada para um lugar deserto, onde definhou até que somente restaram delas os gemidos. As moças desprezadas pediram aos deuses para vingá-las. Nêmesis apiedou-se delas e induziu Narciso, depois de uma caçada num dia muito quente, a debruçar-se numa fonte para beber água. Descuidando-se de tudo o mais, ele permaneceu imóvel na contemplação ininterrupta de sua face refletida e assim morreu. No próprio Hades, ele tentava ver nas águas do Estige as feições pelas quais se apaixonara. Narcisismo. O narcisismo tem o seu nome derivado de Narciso e ambos derivam da palavra grega narque, entorpecido, de onde também vem a palavra narcótico. Assim, para os gregos, Narciso simbolizava a vaidade
insensibilidade, visto que ele era emocionalmente entorpecido às solicitações daqueles que se apaixonaram pela sua beleza. Mas Narciso não simbolizava apenas mera negatividade. O mito de Narciso representa, se não para os gregos, ao menos para nós, o drama da individualidade. Ele mostra isto, sim, a profundidade de um indivíduo que toma consciência de si mesmo, em si mesmo e perante a si mesmo, ou seja, um lugar onde experimenta os seus dramas humanos. Influência. A parábola de Narciso tem sido uma grande fonte de inspiração para os artistas há pelo menos 2000 anos, começando com o poeta romano Ovídio, livro 3 das Metamorfoses. Isto foi seguido em séculos mais recentes por outros poetas como John Keats e pintores Caravaggio, Nicolas Poussin, Tourneur, Salvador Dalí e Waterhouse. No romance de Stendhal, Le Rouge et le Noir, 1830, há um narcisista clássico na personagem de Mathilde, diz o príncipe Korassov a Julien Sorel, o protagonista, sobre a sua amada. Ela olha para ele em vez de olhar para ti, e por isso não te conhece. Durante as 2 ou 3 pequenas explosões de paixão que ela se permitiu a teu favor, ela, por um grande esforço de imaginação, viu em ti o herói dos seus sonhos, e não tu mesmo como realmente és. O mito tem uma influência decidida na cultura grega, homoerótica, inglesa, vitoriana, por via da influência de André Gide, no seu estudo do mito Traité de Narcisse, o Tratado de Narciso, 1891, e da influência de Oscar Wilde, também muitas personagens dos escritos de Fyodor Dostoiévski, escritor russo do século XIX. São tipos de narcisos solitários, tal como Yakov Petrovich Goliadkin, em The Double, publicado em 1846. Ainda na literatura, Paulo Coelho, em O Alquimista, utilizou como prefácio o mito, usando também a emenda que Wilde escreveu sobre o que ocorreu depois da morte de Narciso. A música Caetano Veloso utiliza o espírito do mito de Narciso em letra de Sampa, onde pretende explicar o que lhe ocorreu quando diante de São Paulo pela primeira vez. Quando eu te encarei, frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho, e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho, nada do que não era antes, quando não somos mutantes. A banda Barão Vermelho também possui uma música chamada Narciso, escrita por Cazuza. A música diz: agora me enfrente, como uma imagem no espelho. Nenhum bicho ou planta pode ousar assim. Possíveis interpretações. Por via de regra, o mito de Narciso possui várias interpretações, isto variando de indivíduo para indivíduo. Mas tratando-se de um mito simples, porém não simplista, devemos ter em mente que interpretações corretas de mitos gregos devem ter equivalente profundidade. O próprio Narciso, ao deparar-se com a sua beleza sobre-humana, vê em sua face a gloriosa magnificência da criação, sem falhas, sem erros, limpa e perfeita, como em sua mente havia sido feita a humanidade para tal. Simbolicamente, nada menos do que o homem físico chegando de súbito ao entendimento de sua essência material, vendo a si mesmo muito mais do que um simples mortal fadado a perecer pelo tempo, Narciso contemplou em absoluto a grandiosidade da alma do ser humano e apaixonou-se por ela, tornou-a seu objetivo e seu foco de admiração para sempre. Eis então que nos recorda Narciso que a essência do ser humano transcende o corpo. E por ter sido feita a imagem do Criador, Zeus, Narciso via exatamente o quão grande era a beleza em si mesmo. Admiração que depois dele, sendo o ápice da contemplação da criação, foi-se apenas decaindo no decorrer dos séculos, decaindo e decaindo até que encontramo-nos na Idade Moderna, onde grande parte dos humanos perderam essa capacidade de olhar para dentro de si mesmos e enxergar algo lindo e complexo, digno de contemplação eterna. O próprio termo narcisismo
Com o passar das gerações, tornou-se símbolo de frivolidade e apego às aparências, quando, em essência, o oposto é que deveria ser considerado, alguém que enxerga na própria face a imagem do Criador. Segundo Fraser, 1887, a origem do mito pode ser muito antiga, compartilhada pelos indo-europeus, e relacionada à lenda de outros povos, como os Zulus, segundo os quais o reflexo representa a alma que é roubada por bestas das águas. Muito bem, então aqui nós terminamos a leitura do mito de Narciso, e como nós observamos, pode ter mais do que uma interpretação, ou seja, várias interpretações para o mito de Narciso. Então, muito obrigado pela atenção e vamos encerrando esse hangout por aqui. Até a próxima. Céfiso e da ninfa Liriope. No dia do seu nascimento, o adivinho Tiresias vaticinou que Narciso teria vida longa, desde que jamais contemplasse a própria figura. Pausanias localiza a fonte de Narciso na cama juntos em Dónacon, no território de Téspios. Pausanias das suas metamorfoses e de Pausanias, do seu guia para a Grécia. E uma encontrada entre os papiros, encontrada nos papiros de Oxirrinco ou Chenobosquion, também chamado Oxirrincus. Era filho do deus Rio. Olá, muito boa tarde aos amigos do Hangout. E hoje vamos trabalhar um pouco e aprender um pouco sobre o que vem a ser o mito de Narciso na mitologia grega. Vamos lá então? Acha incrível que alguém não conseguisse distinguir um reflexo de uma pessoa verdadeira e cita uma variante menos conhecida da história, na qual Narciso tinha uma irmã gêmea, ambos se vestiam da mesma forma e usavam o mesmo tipo de roupas e calçavam e caçavam. Muito bem. Na mitologia greco-romana, Narciso, ou o Alto Admirador, língua grega Narcissos, era um herói do território de Téspias, Beócia, famoso pela beleza e orgulho. Várias versões do seu mito sobreviveram a de Ovídio